Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço em cada um de vocês. Vamos iniciar, pessoal, já 20 horas, né? Vamos fazer a nossa prece, preparar o nosso ambiente. Vamos todos fechar os nossos olhos e rogar a Jesus nos abençoe, nos envolva na sua radiância, na sua luz, no seu amor, para que todos possamos, Senhor, aproveitar deste momento, acalmando os nossos sentimentos, tranquilizando as nossas emoções, ampliando a nossa energia, o nosso campo vibratório e ouvindo o doce chamado que vem do alto, que vem de ti, que vem da espiritualidade amiga, que vem daqueles que nos amam, que nos chamam a uma vida melhor, a uma vida diferente, a mudança, a renovação do nosso interior, do nosso sentimento e do nosso pensamento. Pedimos as tuas bênçãos para todos aqueles que estão sofrendo, todos que estão angustiados, deprimidos, todos que estão desanimados, entristecidos, todos que estão alienados ou revoltados, todos que estão acidentados, todos aqueles que estão perdidos, tanto aqui na matéria quanto na vida espiritual. Aqueles que são os doentes que tu dizias, Senhor, que eram os que precisavam do médico. Tu és o médico das almas, Senhor. Então ajuda todos nós, porque somos todos viajores do tempo, através das reencarnações inúmeras, colhendo os resultados da semeadura passada, com vistas ao futuro de luz que nos aguarda, a redenção espiritual. Então, Senhor, que possamos seguir os teus passos, que possamos seguir os teus exemplos, os teus ensinos, internalizando em nós, no nosso interior, na nossa vida, em todo o nosso ser, para que estejas em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós estamos fazendo os estudos todas as noites, às 8 horas, né, às 20 horas, né? Durante a semana, segunda, terça, quinta e sexta. Tá? Então, que bom que você está conosco e vamos poder estudar juntos, né? Se é a primeira vez que você está aqui, é uma grande alegria tê-lo conosco, né? E se o pessoal que já está aí todos os dias, todas as noites com a gente, uma alegria renovada estarmos juntos. Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso estudo do livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz e através do médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 9, ouvindo impressões, é aquele capítulo, né, nós vamos terminar hoje esse capítulo aqui. O capítulo que o André Luiz e o Vicente estão fazendo um treinamento para se tornarem mensageiros de Jesus, em vista das necessidades do umbral, em vista das necessidades da terra, né? Muitos que se preparam como mensageiros depois vão reencarnar para trabalhar em nome de Jesus, na mediunidade, na doutrinação e em algumas outras atividades também que dizem respeito aos interesses da vida imortal. Tá? Então, após uma palestra, eles estão conversando ali, ainda no ambiente da palestra, eles estão conversando animadamente, ouvindo os vários testemunhos. Então, se formaram vários grupinhos no salão e é um aprendizado, porque eles estão trocando experiências, né? E o André Luiz e o Vicente estão ouvindo, então, esses testemunhos de vários homens e mulheres que
que não se deram bem na última encarnação. Então eles estão contando o porquê que erraram, o porquê que caíram, né, na última encarnação, né? No trato com a mediunidade, no trato com a doutrinação. O que que eles fizeram de errado? Como é que eles se desviaram daquilo que era para eles terem feito, né? Esse que é o ponto aqui. Certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então eles estão ali nos grupinhos ali ouvindo. Deixa eu só ajustar aqui uma coisinha. Prontinho. Vamos lá. Aqui, né? Aí o André Luiz continua, né? Eu ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro, o Vicente, né, levou-me adiante para novas apresentações. Vocês estão me ouvindo, vendo bem, pessoal? Acho que os comentários estão travados para mim aqui. Deixa eu ver se volta aqui. Vamos ver se volta. Tá dando para... Tá ok, né? Tá certo. Tinha dado uma travadinha aqui, mas acho que tá tudo ok, né? Então vamos lá. Aí eles foram ouvir outros grupinhos ali que se formaram, né? Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres, né? Reconheço, aí estavam ouvindo uma outra pessoa, tá? Um outro grupinho ali estavam ouvindo uma outra pessoa. Aí dizia essa pessoa, né? Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave. E muito já espiei nas regiões inferiores. Mas aguardo novos recursos da providência, né? Quer dizer, alguém que errou, alguém que faliu, mas que apesar de, né, ficou muito tempo nas regiões inferiores, né? Espiou muito tempo nas regiões inferiores, mas estava aguardando novos recursos da providência. Porque Deus não está pobre, né, pessoal? Nós podemos estar com dificuldades espirituais, né? Mas Deus não está pobre. Então os recursos para a nossa renovação sempre existem. É preciso paciência, é preciso aguardar o momento certo, né? Todos nós que estamos aqui, nós já estamos reencarnados, né? Podemos ter errado no passado, mas já recebemos uma nova oportunidade que precisamos valorizar, precisamos aproveitar, né? Dar o melhor de nós nessa busca espiritualizante, tá? Isso é muito importante, né? Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro, né? Se tinha faltado orientação para o caminho dele, né? Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Faltou-me o amparo da esposa, entre aspas, né? Ele vai dar sequência aqui, né? Porque de certo modo, se a gente pegar essa primeira frase aqui, dá a impressão assim que, de certo modo, está responsabilizando alguma coisa fora de si, né? O fato de não ter a esposa com ele, né? Então ele faliu porque não teve a esposa. Então isso não está muito correto. Mas ele vai explicar, vai dar para entender melhor, né? Então faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. Então aqui é muito importante, né, pessoal? De fato, tem ligações afetivas, né? Ligações de casais, né? Não apenas de casais, mas de irmãos, de amigos, de pessoas que se ligam muito profundamente. Aqui no caso, um casal, né? E que uma pessoa ela beneficia mais a outra, porque ela tem uma condição melhor espiritual,
né? Então ela se mantém melhor e ela ainda alimenta o outro com a sua condição, né? Seja com seus conhecimentos, seja com a sua energia, né? Seja com quaisquer recursos, né? Que a pessoa tenha amealhado espiritualmente e que ela tenha o que dar. E o outro está precisando, porque o outro tem menos condição, certo? Ok, pessoal? Não é? Então ele está dizendo aqui, olha, enquanto ative a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. Né? Quer dizer que ele se sentia equilibrado. Enquanto a esposa estava perto dele, ele se sentia equilibrado nas forças psíquicas dele. Então isso acontece muito, muito sim, porque na Terra Deus permite que espíritos de condição muito diferente possam conviver e um que tem melhor condição ajudar muito o outro que não tem, né? É lógico que toda ajuda de fora é uma ajuda precária. Por que precária? Porque eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter. Todo amparo de fora, quando eu me sustento em algo de fora que está me apoiando, é sempre precário. Porque hoje eu tenho, amanhã eu posso deixar de ter. Ok, pessoal? Quando eu conto muito com as energias e com a força das outras pessoas ou da outra pessoa, hoje eu tenho, amanhã posso não ter dessa pessoa junto comigo, né? Certo? Eu acho que hoje tá com dificuldade de... Ele fica travando aqui os comentários, tá, pessoal? Então vocês desculpem aí, mas se eu não responder alguma coisa que vocês colocarem aí, é porque não tá, não tá andando aqui. A coisa para e fica, né? Tá? Então vocês me perdoem. Certo, pessoal? Então é muito importante isso, porque isso aqui é a essência do problema aqui do irmão que está dizendo aqui, que está comentando. Esse é o problema das dependências, né? Esse é o problema das carências mantidas, né? É a questão do pouco desenvolvimento mantido. Ao invés da gente aproveitar a presença do outro e nós nos desenvolvermos, nós ampliarmos a nossa condição, nós ampliarmos os nossos conhecimentos, ampliarmos a nossa evolução, nós muitas vezes nos acomodamos. O Andrade colocou, por isso a enorme necessidade de brilhar a própria luz, né? É verdade, Andrade. Isso mesmo, perfeito, né? Essa é a questão, né? A luz do outro pode me ajudar durante um bom tempo, mas para que eu me prepare criando a minha própria luz. Senão eu me mantenho como um eterno necessitado, como um eterno dependente da luz alheia, das condições alheias e tudo mais, né? Tá? Lógico que existem dependências na Terra que são dependências naturais, às vezes uma impossibilidade de locomoção, uma impossibilidade de trabalhar, um problema de saúde, um problema emocional, tá, pessoal? Não é disso que você está falando, ok? Mas é aquela dependência que eu mantenho, que eu não precisava manter, mas eu mantenho por acomodação, né? Então é mais nesse caso aqui, tá? Certo? Então vamos lá, continuando aqui, né? Então ele se equilibrava psiquicamente, ele percebia que se equilibrava, conseguia um equilíbrio maior com a companheira. Porque a companheira devia ter uma condição muito boa, então acabava por osmose, né? Osmose é quando você coloca dois recipientes com água e, né, passa de um para o outro que tem menos, né? É osmose, né? Acho que é isso, né? Se eu não me engano.
A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Né? Até no trabalho com a mediunidade, o gasto de força mediúnica, a companhia dela supria as necessidades dele. Você vê que coisa, né? Vê que coisa. Geralmente são espíritos muito ligados há muito tempo, né? Uma ligação afetiva, um amor muito grande e tal, né? E que há essa ajuda aí, né? Então, o que ele gastava, ele conseguia se equilibrar. Não que na energia, na reunião mediúnica, você vai gastar e você não vai ter compensação para esse gasto e você vai adoecer porque gastou. Não, não é assim. Não é assim. Na própria reunião, aqueles que se esforçam por elevar o pensamento no final da reunião, aqueles que procuram trabalhar com disciplina durante a semana, exercitando-se no evangelho, exercitando-se na oração, no estudo, né, nas disciplinas várias espiritualizantes, acabam vivendo a reunião mediúnica de uma forma muito harmônica, mesmo dando comunicações para espíritos muito necessitados. Terão todo o auxílio para voltarem para casa nas melhores condições, entendeu? Então não é assim que o médium vai precisar de alguém para suprir a necessidade dele, não. É que no caso aqui a pessoa se mantinha nessa dependência, tá? Mas não é o caso que geral, não, tá? Ok. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Minha noção de equilíbrio, né? É isso que ele quer dizer. Minha noção de equilíbrio estava nas mãos de minha querida Adélia. Né? Provavelmente porque ele não devia ter uma vida que o mantivesse mais a cavaleiro da situação, né? Que o mantivesse em melhores condições. Então acabava dependendo muito da Adélia, né? Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Aí que tal a questão. Né? Ele se esqueceu, e muita gente se esquece disso, que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Na presença de alguém, na ausência de alguém, não é? Em qualquer circunstância devemos estar preparados para o serviço do Senhor. Isso significa mantermos a nossa boa vontade, mantermos a nossa determinação, mantermos o nosso amor, a nossa caridade. Não é, pessoal? Ok? Mesmo quando algumas coisas vão contra, mesmo quando alguém que a gente queria que estivesse conosco não está mais. Alguém que a gente amasse muito, que a gente ame muito, não esteja mais. Entendeu? Quando nós estamos conectados conosco, conectados com Deus, né? Com a vida, com o que há de espírito em nós, né? Com o universo, com o bem, nós ficamos menos dependentes, né? Menos carentes. Isso não significa menos amor. É que as pessoas já confundem imediatamente amor com carência, né? É imediato, assim. Né? Há uma confusão na cabeça e no sentimento das pessoas. Né? Já confunde amor com apego, amor com carência, amor com insegurança, com dependência. E a gente chama tudo isso de amor. Né? Mas o amor está bem na presença ou na falta do outro. Porque está bem consigo. Que acima de tudo ama-se, ama a própria vida, né? Ama as pessoas. E o amar as pessoas é muito mais o que sai de nós do que aquilo que vem para nós. O que vem para nós é o amor das pessoas, né? Mas eu amo quando eu irradio,
né? São os benefícios que vão para as pessoas, né? Certo? Então há uma mistura muito grande aí, né? Uma confusão muito grande. E aí uma carência, né? Que eu fico dependente dos carinhos, dependente dos elogios, dependente dos estímulos, dependente da motivação do outro, dependente que o outro tem que ficar me puxando porque eu dependia tudo do outro. Porque eu não aprendi a me automotivar, não aprendi a encontrar os meus valores, não aprendi a enxergar a presença divina dentro de mim, né? Então eu ficava sempre dependente do que o outro fazia por mim ou para mim, ok? Esse é o princípio da dependência, né? É a manutenção dos vazios dentro de nós, né? Das áreas não desenvolvidas, né? Do desconhecimento de si mesmo, certo? Ok? O linear te é dando o que você recebe, exatamente, né? É. E isso a gente vai desenvolvendo, né? Aprendendo a fazer pelo outro aquilo que a gente esperava do outro. Quando a gente vira essa chavinha aí a vida muda. Aquilo que eu ficava esperando do outro, aquilo que eu ficava exigindo do outro, aquilo que eu ficava cobrando do outro, aí eu começo a fazer para o outro o que eu ficava esperando do outro. Não é exatamente a mesma pessoa, pode até ser, mas eu começo a fazer para os outros aquilo que eu esperava dos outros, né? Então, ao invés de esperar ser amado, começa a amar. E aí desenvolve os seus potenciais e surge a segurança como resultado do autodesenvolvimento. A segurança, como tronco de uma árvore, né? Ela vai ser o desenvolvimento da base né? Que é o autodesenvolvimento, o desenvolvimento dos nossos potenciais. Aí nós temos o tronco, que é a segurança, que vai gerar os vários galhos aí, né? Que são as várias possibilidades de, né? Com a segurança que nós vamos ter de desempenhar, né? Os nossos papéis de uma forma muito melhor, tá? Nancy, hoje pensei muito nisso, Alexandre. Que bom, Nancy. Então, transimento de pensação. Já estavam sintonizados aí, ó. Você já estava sintonizado com o estudo aí, né? Certo. Ok. Então vamos lá. Tá? Então ele esqueceu que o bom servo, deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Então não vamos ficar desalentados, desanimados, cabisbaixos, deprimidos, porque eu queria que fosse de um jeito e não foi, eu queria que tal pessoa estivesse aqui e não está. Deus quis assim, ponto final. Vamos olhar para frente, bola para frente, vamos continuar chutando a bola e correndo atrás. Porque a vida está aí e nós não podemos estagnar. Ah, mas Alexandre, mas a vida inteira foi cheia de trabalho, foi cheia de sofrimento. Mas a vida ainda está aí. Então continue caminhando, continue chutando a bola e correndo atrás. Porque não é porque houve muito trabalho durante a vida que agora a gente vai estagnar. Porque a gente pode começar bem e podemos terminar mal. Já que a vida inteira foi cheia de trabalho e sacrifícios e dor, vamos terminar então, vamos coroar a nossa existência com um bom término, né? Uma boa atitude até o fim, né? Essa é a cereja do bolo, né? Vamos coroar o nosso trabalho com uma boa atitude até o fim, certo? Porque senão a gente faz tudo certinho, vai, chega no final, né? Tem uma frase de Paulo de Tarso que ele diz assim, né? Tornai a levantar o corpo cansado e os joelhos desconjuntados. Tornai a levantar,
né? O corpo cansado e os joelhos desconjuntados. Porque às vezes você, né? Caiu, tropeçou, né? Enfraqueceu. Mas ele fala, tornai a levantar o corpo cansado e os joelhos desconjuntados. Às vezes, os joelhos já estão todo meio, né? As articulações problemáticas, mas nós temos que levantar, a fim de que não percais a colheita. Porque você ficou a vida inteira semeando, né? Sacrifícios, aprendizados, boa vontade, ajudando, tal, né? Você fez uma sementeira a vida inteira. Aí chega na hora de colher, a gente precisa estar bem disposto. Só que as dificuldades da vida às vezes fazem a gente cair, tropeçar, cansar, né? Mas aí Paulo de Tarso fala: tornai a levantar o corpo cansado e os joelhos desconjuntados, a fim de que não percais a colheita. Quer dizer, no final, quando você vai colher os louros da vitória, né? Aí você está lá caído e não tem coragem de levantar, né? Importante, né? Paulo de Tarso tem umas frases, né, que é muito importante, né? Não aprendi, continua esse senhor que nós não sabemos o nome, tá? Não aprendi a ciência da conformação. Não aprendi a ciência da conformação. Como assim a ciência da conformação? Onde é que está essa ciência, Alexandre? Modo de falar, uma imagem, né? Uma ciência porque é uma sabedoria, é um aprendizado, né? Nós temos que aprender, né? A ciência da conformação, quer dizer, aprender a nos conformar é uma ciência, é um aprendizado, é um conhecimento, uma vivência, né? Alexandre, a gente tem que se conformar com tudo? Não é que a gente tem que se conformar com tudo. É que a gente precisa aprender que tem coisas que não dependem de nós. Então não adianta a gente ficar dando um murro em ponta de faca, uma atitude caprichosa, né, teimando que a vida fosse de um jeito que ela está sendo diferente. E não é porque eu estou contrariado, aí a pessoa fica magoada com Deus, fica magoada com a vida, mas eu sofri, eu passei, né? E a vida não me deu aquilo que eu queria, né? E é muito fácil a gente entrar nesse pensamento, nesse comportamento, de que alguém deve ter errado aí porque não era para eu estar passando por isso. Algum departamento aí na espiritualidade, algum departamento divino aí deve ter errado na minha ficha lá, na contabilidade, porque não era para eu estar passando por isso. A nossa atitude acaba sendo a da pessoa que pensa dessa forma. A nossa atitude ela acaba expressando esse tipo de pensamento, não é? Não era para eu estar passando por esse problema, né? É a perseguição, né, Senhor? Então, e aí é uma atitude muito ruim, né? É uma atitude muito ruim, porque afasta a pessoa de Deus, da fé. A pessoa meio que passa a descrer. Fala, já não acredito mais em nada, porque a vida não foi o que eu queria, né? Então é muito ruim, né? Porque a gente associa Deus a somente coisas boas para nós, ou coisas que a gente goste. Os aprendizados, que são as colheitas do passado, que são as necessidades de melhoria no presente, né? A gente interpreta como sendo algo ruim, né? Mas Deus está nos ajudando a evoluir, entendeu? Então a gente tem que interpretar de uma outra forma, né? E aí tem um espaço muito importante para a humildade, pessoal. Porque geralmente quem entra mais nessa atitude é a pessoa que gosta de se impor à vida. Ela gosta de se impor à vida. Ela não gosta de ser obediente
as leis divinas e aceitar as imposições da vida. Porque a vida é muito mais poderosa do que nós. Deus e as suas leis são infinitamente poderosos, né? E nós somos seres que precisamos aprender muito, né? Precisa muito arroz com feijão para gente adquirir uma condição melhor, né? Deus sempre sabe o que eu preciso e eu geralmente nem sei o que eu quero. Hoje eu quero uma coisa, amanhã pode ser que eu queira outra, mas Deus sempre sabe o que eu preciso, né? Então é preciso humildade da nossa parte para que nós possamos aceitar as imposições da vida, aquilo que estiver no nosso poder, que geralmente é a nossa boa vontade, é a nossa força de trabalho, é a nossa fraternidade, é o nosso estudo, é a nossa melhoria íntima, isso está no nosso poder. Agora, controlar a vida e as pessoas e os acontecimentos não está no nosso poder. Então, seria uma ilusão eu achar que eu tenho controle das circunstâncias, né? Eu posso interferir, de certo modo, para ter uma vida melhor ou pior, mas eu não tenho um controle que eu gostaria de ter, né? Então, isso é muito importante para a gente ter mais confiança na providência, confiarmos mais nas leis divinas, né? E mantermos mais fé, porque aí nós conseguimos manter a fé, tá? A gente continua acreditando em Deus, acreditando na sua perfeição, na perfeição das suas leis, né? E que cada um está recebendo conforme a sua necessidade e o seu merecimento, tá? E a gente pode fazer muita coisa para melhorar a nossa vida com a nossa boa vontade, a nossa humildade, né? Mas aqui ele diz: não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Certamente, para ele falar assim, pessoal, certamente era uma necessidade dele. Certamente era uma necessidade dele. Ficar um tempo com aquele espírito que é a sua esposa, né? Que na Terra foi sua esposa, e depois não ter mais a presença dela, para que ele não se acomodasse, né? Não ficasse dependente. Deus faz isso muitas vezes. Aí tira aquela bengala, tira aquela muleta, tira aquela pessoa em que você se apoiava, e aí você tem que lidar com as suas próprias energias. Aí você tem que lidar com as suas próprias escolhas. Aí você tem que lidar com a sua própria vida, né? Você ficava muito grudado no outro, grudado no outro. Agora você não pode mais grudar em ninguém, você tem que se conectar a você. E aí que está o grande barato da coisa, né? Aí que está o grande barato, né? Que muitas vezes é a única forma da pessoa se conectar a si mesma. Principalmente se a gente tem mania de usar o outro para fugir da gente, né? Às vezes a gente pode ter essa mania de usar os outros para fugir de nós. Aí Deus vai tirar as pessoas ali de perto. Agora vamos lá. Se conecte a você mesmo. Sinta a você mesmo, observe a você mesmo, conheça a você mesmo, ajude a você mesmo, enfrente a você mesmo. Certo, pessoal? Ok? E aí, se a pessoa aproveitar esse momento, ela pode aprender muito, ela pode desenvolver muito, ela pode crescer muito, pode amadurecer extraordinariamente se ela souber aproveitar. Eu já vi Eu já vi mulheres falando assim: olha, Alexandre, o que eu cresci depois, por exemplo, no caso, né? Depois de uma separação, por exemplo, né? Marido que separar e não sei o quê. Olha o que eu amadureci, o que eu melhorei, porque eu era muito imatura, eu era muito dependente, eu era muito assim. Isso eu ouvi pessoas falando para mim assim. E é fato, né? Acontece isso com homens, mulheres,
pais, filhos, né? Amigos, irmãos, netos, avós, né? Isso acontece com quaisquer pessoas, né? Que se vinculam e que criam laços de dependência, né? Tá? Então, ele, pelo jeito, ele precisava passar por essa experiência, né? Mas ele não se resignou a percorrer sozinho as estradas humanas. Devia ser uma necessidade dele, pelo jeito aqui, né? Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me. Tá vendo a insegurança? Aí quando a pessoa não tem aquela bengala, não tem, aí a pessoa se entrega àquilo que existe dentro dela, ou que não existe. No caso, a segurança. Não existe a segurança. Não existe o autodesenvolvimento que poderia existir. Aí a pessoa se entrega aos medos, se entrega às ansiedades, se entrega à insegurança. Amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. E aqui não quer dizer, aí eu tenho que explicar direitinho, né? E aqui não quer dizer que você não deva procurar um companheiro, uma segunda companheira, um segundo companheiro, se você achar que deve, se sentir necessidade, né? Aqui não é uma regra absoluta para todos os casos, não. Por isso que eu falei várias vezes, aqui pelo jeito a necessidade dele, pelo jeito que ele fala, a necessidade dele era após a esposa lá, era percorrer sozinho, para aprender a não querer se apoiar em alguém. Pelo jeito era isso, tá? Mas não quer dizer que em todos os casos deva ser assim, tá, pessoal? Aí você analisa o seu caso, ou, né? Analise aí porque cada caso é um caso, tá? Aí ele acabou, veja bem, a gente querer procurar alguém por causa de carências, por causa de medos, por causa de, né, de vazios, e não é o melhor motivo. E aí que muita gente se acidenta mesmo, é porque está sendo guiado pelas carências, guiado pela sombra, guiado pelos vazios, né? Tá? Alexandre, mas então a gente não deve encontrar alguém, não deve... Não, não é isso. É que você pode aproveitar um momento que você tem uma perda, né? Um momento, um intervalo em que você tem um contato maior com você. Você pode crescer com esse momento, você pode aprender. Tem muita gente que sai de uma situação e já vai para uma outra porque bate uma insegurança tão grande, bate um medo tão grande. E não é um melhor guia. As carências não são o melhor guia para nós. Você pode encontrar alguém, você pode ficar bem com você e sintonizar com alguém que também esteja bem. Porque a tendência de você carente, conflitado, é também sintonizar com alguém conflitado. Há uma tendência maior, quando você está sendo guiado pelo conflito, é sintonizar com pessoas também conflitadas. É diferente de você procurar ficar bem consigo, e bem consigo, não sendo guiado pelas carências, você sintonizar com alguém que também está suficientemente bem consigo. E aí, quando se encontram, não é uma transferência, você vai me fazer feliz, você também vai me fazer feliz. Não, não é. Né? Porque há um entendimento de que não é o outro que vai me fazer feliz. Eu é que vou aprender a ser feliz com o outro, convivendo com o outro. Mas não é o outro que vai me fazer feliz, nem eu que vou fazer o outro feliz. Essa é a grande transferência de responsabilidade, né? Você começa a transferir para o outro a sua realização. Quer dizer, deveria ser sua. Não é o outro que vai realizar em você, né? Certo? Você que vai se fazendo feliz pelas suas escolhas,
pelo teu pensamento, pela tua atitude, pelo teu conhecimento, pelo teu amor. E a gente é feliz muito mais pelo amor que a gente exterioriza do que a gente recebe. Por isso que aquele é melhor amar do que ser amado, servir do que ser servido. É verdade. Ah, mas é gostoso ser amado. É, eu também gosto, é ótimo. Mas é muito gostoso você fazer o bem à pessoa, muito gostoso você gerar benefícios, muito gostoso você servir, né? Então, isso que é importante, a gente aprender a amar. Quem é feliz é quem ama. Quem fica dependente do amor, esperando o amor do outro, é uma pessoa que permanece na infelicidade, até perceber que pode amar, ao invés de ficar esperando ser amado. Lógico que na vida conjugal tem que haver uma certa reciprocidade, né? Exige, como diz a Joana de Anjos, uma certa reciprocidade, né? Senão fica difícil a convivência sem que haja essa reciprocidade, né? Fica muito mais difícil, às vezes até impossível, né? Em alguns casos, tá? Os outros relacionamentos fraternais, né? A convivência é mais fácil, né? Essa experiência de não ter reciprocidade, né? Mas em termos, né? Mas a vida conjugal é bem mais difícil, tá? Ok? Faz sentido para vocês, pessoal? Tá ficando claro aí? Então, quando a gente vai desfazendo essas ilusões, né? Eu vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Ai, você vai? Ai, eu quero. E você vai me fazer também? Ai, eu vou, né? Aí fica aquela, né? E aquelas ilusões, né? Que normalmente se gosta né? De fazer essas promessas, mas que com o tempo logo vai se quebrando, isso a gente vai entendendo a realidade, né? Porque, pessoal, é difícil, pessoal, você fazer alguém feliz. É impossível. Se aquela pessoa não se ama, se aquela pessoa não quer ser feliz, tá? Tem pessoas que ainda cultivam a infelicidade. Você pode dar todas as condições para a pessoa ser feliz. E aí, você está feliz? Não, eu estou chateado porque você não está me dando a atenção devida, por causa disso, porque a pessoa fica criando um monte de coisa para continuar infeliz, né? Então é difícil, né? É difícil quando a pessoa não quer ser feliz, né? É uma escolha de cada um, né? Não é uma coisa que virá de fora para dentro, né? É muito mais de dentro para fora. É uma decisão de cada um, certo? Tá? Então ele tentou substituir a esposa falecida e se acidentou. Se acidentou, né? Porque não deveria, pelo caso, pelo jeito aqui, ele não deveria ter feito isso, né? Extremamente ligada a entidades malfazejas, a segunda esposa dele. Extremamente ligada a entidades malfazejas. Alexandre, a segunda esposa é sempre assim? Não, não é sempre assim. Pode ser que a segunda esposa seja melhor do que a primeira. A questão da ordem aí não. Melhor que a gente diz assim em termos evolutivos, né? Ou que você até se dê melhor com a segunda do que com a primeira, tá? Não é a ordem aí que vai dizer quem que é melhor, quem que é pior, tá, pessoal? Não tem nada a ver aí a ordem dos fatores aí, né? Tá? Então quem é o segundo, quem é a segunda aí pode relaxar, porque não é desse jeito também não, né? Mas no caso aqui, no caso em foco aqui, a segunda esposa era extremamente ligada a entidades malfazejas. Alexandre, mas como é que pode isso? Como é que Deus permite? Gente, a gente se liga por sintonia, por afinidade, por gostos, por tendências. Aqui na Terra, a gente se baseia muito na aparência. Aí você olhou, achou bonita, e se sentiu atraído, você está carente, e faz tempo que não tem relação, e não sei o quê. Tem um monte de coisa que interfere.
E aí, às vezes, você se precipita. Você não analisa direito, né? Com quem que você está se envolvendo. Você nem dá tempo para conhecer mais a fundo, para identificar valores, identificar gostos, tendências, né? Então, principalmente hoje em dia, a coisa é muito atropelada, né? E aí as pessoas se acidentam mesmo, né? Certo? Acaba comprando gato por lebre, né? Como diz. E tem pessoas, pessoal que aqui na Terra, elas estão aqui numa vida comum, né? Mas, comum entre aspas, né? Mas intimamente, espiritualmente, à noite, quando desliga do corpo, tem conexões muito fortes com o umbral, com espíritos, com falanges de espíritos malfazejos, espíritos ligados a viciações, ligados a desequilíbrios, ligados à vampirização. E são pessoas normais aqui na Terra que convivem, que trabalham, que conversam, que. Entendeu? Isso não está expresso na cara da pessoa, não está expresso em lugar nenhum. Isso só mesmo conhecendo, convivendo, de certo modo, durante algum tempo, que você vai identificando a, os ideais da pessoa, né? O jeitão da pessoa, o modo de pensar, de agir, de sentir. Alexandre, mas isso é importante? É muito importante, porque é escolher alguém para viver e para conviver, para colocar dentro da sua casa, para conviver com seus filhos, muitas vezes, para conviver com a sua família. E quando você entra na vida de alguém, você entra no universo dessa pessoa, e essa pessoa entra no seu universo. Tem coisa que a gente dá conta, tem coisa que a gente não dá conta, entendeu? Tá? Mesmo querendo fazer a caridade, querendo, mas tem coisa que a gente não dá conta, tá? Então a gente precisa ser prudente e olhar onde é que a gente está pisando, né? Precisa olhar onde é que está pisando, tá? Então o que aconteceu, né? Ela ligada a entidades malfazejas, né? Segundo a mulher dele, com seus desvarios arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Quer dizer, alguém provavelmente muito ligado a esse universo sexual, do desequilíbrio. O sexo em si, ele não é uma perversão, não é um desequilíbrio, não é uma doença, não é um problema, não é algo impuro, né? O sexo é uma força, é uma experiência sublime. Vai ser aquilo que você transformar. Não é? São forças que têm nos conduzido durante toda a nossa evolução, praticamente, as energias sexuais da alma. A gente já estudou um pouco sobre isso, né? Tá? Mas vai depender de como você trate, com o respeito devido às forças sublimes, as forças sexuais, ou com, né, a indisciplina, né, com os maus hábitos, com, no caso aqui ele fala as perversões sexuais que ela conduziu ele, né? Não é que ele é vítima da coisa, ele aceitou, ele escolheu, ele permitiu, ele foi, né? Ele não é vítima, mas ele se deixou envolver por uma situação que ele não precisava, né? Então ele acabou, nesse caso aqui, ele acabou se envolvendo com entidades que arrastaram ele para práticas que ele julga não serem as melhores, né? Certo? Voltei insensível ao convívio de. Voltei insensivelmente, deve ser aqui. Ao convívio de criaturas perversas. Por que voltei, Alexandre? Porque muitas vezes até a pessoa passou por experiências nas últimas encarnações, até, e até evoluiu mais.
Pô, ele veio de nosso lar. Ele está em nosso lar. Ou seja, não é uma pessoa vulgar no sentido de a pessoa teve condição de ir para nosso lar, então já tem uma relativa evolução. Né? Já tem uma relativa evolução. Não é um espírito vulgar no sentido, né, absoluto do termo aí. Tá? Mas ele, nessa experiência material, ele como que voltou ao convívio, né? Imperceptivelmente ele voltou ao convívio de criaturas perversas, provavelmente com as quais ele já tinha se envolvido em outros momentos, ele voltou, né? Tendo começado bem, acabei mal. É aquela história que eu estava falando, né? Tendo começado bem, acabei mal. Eu estava indo bem, estava indo bem. Aí, sem a presença da esposa, ele se desequilibrou, não soube manter, né, a atitude confiante, a boa vontade e tal. Aí deixou que as carências falassem mais alto, acabou encontrando uma pessoa e sintonizando com uma pessoa que não era a melhor pessoa para ele, né? E aí o resto a gente já viu aqui. Meus desastres foram enormes, ele diz aqui. Entretanto, embora conheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companhia da bem-amada. Né? Quer dizer, ele se auto-observando, ele se autoconhecendo, ele considera que ele vencer sem a companheira no futuro será muito difícil. Mas ele terá que passar por essa experiência. Não sei, né? Como é que seria a próxima encarnação? Se viria junto à companheira novamente, ou se não, se a situação ficou agravada e a justiça divina não permitiria, nós não sabemos, né? Nem vai falar aqui. Mas ele acha que vai ser muito difícil, e talvez seja mesmo. Mas talvez seja a prova que ele precise para que ele supere. Tá? Quantas pessoas estão na Terra passando por essa prova? Né? E quantas pessoas falam com a gente, né, da dificuldade de achar um companheiro que não consegue até hoje, não conseguiu achar, não conseguiu, não deu certo, né? Nas idas e vindas aí acabou não dando certo e tal. E acaba virando um conflito dentro da pessoa, né? Às vezes um conflito que absorve bastante o emocional da pessoa e a pessoa vai lutando, né? Vai lutando, tentando entender dos porquês, tentando superar das carências, né? Tentando fazer caridade, estudar, trabalhar com a mediunidade. E é muito válido. Porque são exercícios, são disciplinas do sentimento, são disciplinas da emoção, são disciplinas sexuais. E são das mais difíceis. Esse assunto é o dos mais difíceis. Não para todo mundo, né? Talvez você viva essa situação de uma forma muito mais leve, mas para algumas pessoas é bastante doloroso, bastante difícil, tá? Ok? Mas não quer dizer, né? Não quer dizer que tem que ficar a vida inteira sem alguém. Tem alguns que talvez fiquem, mas outros não. E mesmo se ficar a vida inteira sem alguém, pode ser que numa próxima coisa venha diferente já, após ter passado esse período de disciplinamento, né? Então depende muito das necessidades de cada um, tá? Ok. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto. Era necessário acompanhá-lo, né? Aí terminamos por hoje, né? Então a conversa estava interessante, mas o Vicente chamou ele para outros assuntos, outro grupinho lá que estava conversando. E nós vamos aprendendo, né? Nós vamos refletindo aqui, vamos aproveitando os conteúdos, né? Que eles estão ouvindo lá. Essas rodinhas aí, essas conversas aí tá rendendo, né? Elas estão rendendo aprendizado para nós, né?
Vamos então finalizar, pessoal, já quase 9 horas, né? Quase 21 já. Cada noite é uma emoção, né? É uma reflexão diferente, é um aprendizado, né? São os problemas humanos, né? São os problemas humanos que fazem parte, né, da vivência de muitos seres humanos, às vezes ao nosso lado, próximos a nós, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela bênção de mais uma noite de estudos. Sabemos, Senhor, que a cada dia ou a cada noite de estudo, nossa responsabilidade aumenta mais, porque nós temos mais elementos de entendimento. Nós temos mais discernimento com relação às várias situações que podem nos ocorrer e ocorrer em torno de nós. Mas também, Senhor, nós temos mais chance de acertar. Temos mais chance de compreender, de nos resignar, de nos conformar com aquilo que não nos é possível, nem produtivo, nos rebelar. Que a tua luz, Senhor, continue iluminando o nosso pensamento, o nosso discernimento, clareando as nossas ideias, clareando o nosso coração, dulcificando os nossos sentimentos, para que nós realmente saibamos nos orientar neste mundo, onde tanta dor, tanto sofrimento se expressam muito próximos a nós. E que a tua luz possa ser a luz a brilhar em nós, para que também andemos nesta luz e possamos auxiliar aqueles que necessitam dessa luz, para que se orientem e para que acendam também a sua própria luz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Então finalizamos. Boa noite a todos, obrigado por mais uma noite, tá? Junto de vocês aí, estudando. Obrigado pelo carinho de sempre, pela amizade, tá? E amanhã a gente não tem o estudo aqui, amanhã quarta-feira a gente faz a reunião mediúnica na nossa casa espírita. Aí na quinta-feira a gente retorna, tá? Às 20 horas. Aí você vem participar novamente, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.